Comece de novo. Esse é o devocional de hoje. Em Apocalipse 2:4 diz assim: Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Para quem aprecia boa música, um concerto ao vivo é uma experiência única. Desde a entrada do maestro, a meticulosa afinação de cada seção de instrumentos até a nota final. Assim que a batuta se ergue, os músicos ficam atentos. Música também é silêncio. Em seguida, os seus movimentos indicam andamento, dinâmica, expressão e as entradas de cada naipe. Então, com um golpe vigoroso de graça e energia, ou suave como uma brisa, as notas se entrelaçam em uma sinfonia tão sublime e surpreendente que nos prende do início ao fim da apresentação. Assim é a nossa vida. Quando estamos em sintonia e submissão ao nosso Maestro, fluímos de forma bela e harmoniosa. Porém, ao perdermos o compasso, a beleza e ordem desaparecem. Embora reconhecendo suas obras, esforço e perseverança, Jesus adverte a igreja de Éfeso, destacando a perda do primeiro amor, um alerta que ecoa para nós hoje. Quanto a isso, deixo alguns conselhos que podem nos ajudar a manter viva a sintonia com o Senhor. Sempre que as suas realizações tentarem enganá-la, dizendo que você é suficiente, comece de novo. Uma orquestra não é feita de um instrumento só, portanto, reaproxime-se de seus irmãos na fé. Quando os elogios e aplausos a fizerem pensar mais a respeito de si mesma do que realmente é, recomece. Se Jesus lhe disser que você tem buscado mais a própria honra do que a dele, é hora de iniciar outra vez. Ao se afastar do lugar secreto e descobrir o seu coração frio e distante, volte e conserte. Se o brilho do dinheiro ou bens materiais ofuscar a presença de Deus, abra o seu coração para que o Senhor restaure a essência que se perdeu dentro de você. Não perca de vista o Maestro. Se preciso for, pare e acerte o compasso. Acerte a afinação e a harmonia. Lembre-se de onde errou, arrependa-se e retorne às primeiras notas, ao primeiro amor. Aleluia! Nossa, gente, que forte, né? Esse devocional. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha sobre o evento Mulheres de Essência, que a minha oração é sempre para que eu possa carregar a presença do Senhor de uma forma íntegra, de uma forma adequada, porque eu tenho muito temor com tudo aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou ministrar. Isso não é sobre a Letícia, não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre a palavra dele, é sobre aquilo que ele quer que aconteça, é sobre aquilo que o Espírito Santo precisa fazer acontecer e eu tenho que dar espaço para isso acontecer. Eu lembro nos primeiros eventos eu tinha muito temor e daí eu tinha na minha cabeça assim, eu preciso fazer com excelência. E aí eu tentava fazer meticulosamente, tudo muito certinho, ó, assim, assim, assim. Amém. No reino precisa ter organização, sim. Deus, ele é totalmente organizado. As coisas de Deus não são bagunçadas. Até aí, ok. Só que hoje eu tenho maturidade para entender que mesmo com o roteiro ali definido, no momento o Espírito Santo tem liberdade para trocar as coisas, para mudar a forma, para avançar com o horário, se for, porque pensando em evento, a gente quer fazer tudo muito certinho. Só que quando a gente convida a presença de Deus,
o Espírito Santo ele vai conduzir da forma como o Senhor quer ali. E é muito importante a gente ter essa sensibilidade de dar espaço ao Espírito, de ver se a nossa vida... Isso eu estou falando de um evento, mas também aqui o que eu trouxe no devocional que a pastora colocou sobre a nossa vida. Como a nossa vida tem sido uma sinfonia. É engraçado porque o meu louvor preferido chama Sinfonia, do Renascer Praise. E fala lá que a minha vida seja um louvor a ti. Cada minuto um acorde especial. Cada mês um hino novo, cada ano uma sinfonia. Que cante o seu amor, Jesus. É tão lindo, eu acho tão sublime, porque eu imagino, e eu sempre orei assim, Senhor, que a minha vida possa ser uma sinfonia. E que hoje você possa orar assim também. Falar, Senhor, que a minha vida possa ser uma sinfonia, o Senhor seja o maestro, o Senhor conduza, e que seja acordes especiais, que seja bom ouvir, né? Ver a minha vida e ter a experiência, de fato, da minha vida aqui, que seja agradável a Ti. E hoje, né, eu comecei aqui falando que eu estava conversando com uma amiga, falando sobre carregar a presença. Eu não sei se você conhece a história, quando Davi, ele vai resgatar, né, ele vai trazer de volta a Arca da Aliança. E a primeira vez que ele vai buscar a Arca da Aliança, ele transporta de uma forma inadequada. E por conta disso, pessoas morrem, sacerdote abre e coloca a mão de forma inadequada. E a presença do Senhor acaba, porque é tão forte ali que morrem. E aí Davi, ele fala, não, deixa eu estudar, deixa eu orar, deixa eu ver como precisa ser transportada a arca. E a arca representa a presença de Deus. E eu quero trazer isso para a nossa vida hoje, como nós temos transportado a presença de Deus em nós, porque hoje o altar está aqui. Como nós temos transportado? A nossa vida é aquilo que vai mostrar mesmo a presença de Deus, como nós temos vivido. E se está errado, assim como Davi, ele recomeçou. Ele deixou lá e aí ele estudou, aí ele entendeu que tinha quantidade de cada passos que ele dava, tinha fazer uma oferta, uma adoração. Aí ele entendeu de forma coerente como deveria transportar a arca. E hoje, se pecou, se você, sabe, tem feito coisas que desagradam ao Senhor, é tempo de recomeçar. Comece de novo, se arrependa, confesse. Se está com frieza espiritual, ore e fala, Espírito Santo, quero ter uma nova experiência contigo. Eu quero ter experiência, eu quero voltar, me resgata a minha essência, resgata o primeiro amor. Faça essa oração hoje. Em nome de Jesus, comece de novo. Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.